Essa decisão dos penduricalhos parece boa, mas esconde algo que quase ninguém está falando. Quinta passada foi noticiada uma decisão do ministro Flávio Dino que determinou a suspensão dos penduricalhos no Brasil inteiro. Vi muita gente comemorando essa decisão, mas será que ela é boa mesmo? Eu achei muito preocupante. Primeiro que ela não resolve os problemas dos penduricalhos, porque ela só suspende os penduricalhos ilegais, que são aqueles que são aprovados exclusivamente no âmbito administrativo dos próprios órgãos, que não passaram pelo Poder Legislativo. E venhamos e convenhamos, esse não é o problema dos penduricalhos no Brasil, porque a maioria dos penduricalhos estão previstos em lei. O que acontece muitas vezes é que o penduricalho pretende indenizar tinha que ser custeado pelo salário do servidor. Então a gente passa a discutir se aquele pagamento é moral ou imoral, mas não que ele é ilegal, porque eu achar o pagamento absurdo não muda o fato de que ele está previsto em lei. E se está previsto em lei, esse tipo de benefício não vai parar de ser pago com a decisão do ministro. Em segundo lugar, me preocupa a forma como a suspensão foi feita e o impacto disso como os juízes de primeira e segunda instância decidem. Olha como se chegou nessa decisão. A Associação de Procuradores de um município de São Paulo ingressou com uma ADI no TJ de São Paulo, questionando uma lei do município de Praia Grande que permitia que o município abocanhasse uma parte dos honorários suborbidenciais de seus procuradores. O TJ de São Paulo disse que essa lei era inconstitucional, que os procuradores tinham direito a receber os honorários, mas que o somatório da remuneração do salário dos procuradores com os honorários tinha que se submeter ao subteto 9025 do artigo 3711 da Constituição. Diante disso, os procuradores apresentaram uma reclamação no Supremo, dizendo que o teto constitucional a ser observado não era o 9025, mas sim o teto 100, e isso é pacífico no Supremo. Ao julgar liminar, o ministro Flávio Dino disse que o Supremo já tinha decidido várias vezes sobre o que se submete e o que não se submete ao teto constitucional, e determinou a suspensão de todas as verbas indenizatórias que não têm previsão em lei aprovada pelo Poder Legislativo. E sobre a submissão dos honorários ao teto 100, ele disse que ia decidir em outro momento. Isso é inacreditável. O objeto da reclamação não foi decidida pelo ministro. Ele simplesmente usou a reclamação para decidir sobre uma outra coisa que não era objeto da ação, porque nem os procuradores estavam pedindo que a verba fosse indenizatória. Isso é muito perigoso, porque a reclamação ela é um processo subjetivo, ela tem partes, as partes têm interesses. Quem perde na reclamação paga honorários. Ela não pode alcançar quem não participou do processo, porque isso violaria o contraditório. A decisão que o ministro tomou tinha que ser tomada numa DPF, e aí sim, um processo objetivo, que as partes não têm interesse, a decisão alcança todo mundo, é erga omnes. Mas por que ele não fez isso? Porque nunca ninguém ajuizou uma DPF sobre esse assunto que ele queria decidir. E se ninguém nunca questionou, o ministro não podia decidir sobre a matéria. Isso é básico, isso fere o princípio da inércia da jurisdição. O Poder Judiciário não pode agir de ofício sobre uma matéria que nunca ninguém pediu, que nunca ninguém questionou. Na prática, o STF transformou essa reclamação numa DPF de ofício. E a mensagem que isso passa para os juízes do Brasil inteiro é muito ruim. Você legitima que um juiz possa decidir sobre qualquer coisa dentro de um processo, mesmo que as partes não tenham pedido. Os fins não justificam os meios. A revolta contra os penduricalhos é legítima, mas o fato de algumas carreiras abusarem deles não pode permitir que o STF viole a lei para corrigir isso. Dois erros não fazem um acerto, mas eu queria ouvir de vocês. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa decisão do ministro Flávio Dino.